No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 5, nós encontramos a seguinte passagem: E elevando-o, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Primeira coisa que nós vamos meditar é que muitos estão cultuando o diabo no lugar de Deus, através dos reinos do mundo. Veja que Jesus foi elevado e o diabo lhe mostrou todos os reinos do mundo. O que são os reinos do mundo? São todos os países com suas leis, com seu governo, com sua cultura, com sua ciência, com tudo o que foi desenvolvido sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus. Mostrado todos os reinos do mundo, há uma palavra da serpente. E a palavra da serpente, o diabo, é que ele pode dar toda esta autoridade que há neste reino. Hoje, há uma grande mentira a respeito da política. Somente quem leu sob a luz do Espírito Santo pode compreender que os reinos do mundo, a glória destes reinos e a autoridade destes reinos é satânica. Aqueles que defendem o reino de Deus misturar-se com os reinos do mundo são obreiros fraudulentos. Estão enganando os crentes e fazendo deles massa de manobra para que tenham poderes mundanos através da igreja. Observe o que o diabo diz. Ele diz que tem autoridade, tem glória e o poder destes reinos pertencem a ele, e ele pode dá-los a quem ele quiser. Jesus vence o diabo nisto, pois não se curva diante destes reinos. Ele foi crucificado exatamente por um aspecto destes reinos, o qual ele também venceu, que é o aspecto religioso. Jesus diz assim: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Portanto, não se curva e nem se cultua os poderes do reino deste mundo. Precisamos estar atentos, pois o Espírito Santo nos chama a atenção ao descrever este reino mundano da seguinte maneira em Efésios, no capítulo 6, o último capítulo, no versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e poderes ou potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui o mundo é chamado de mundo tenebroso, com forças espirituais do mal, principados e poderes, portanto, contra espíritos malignos, dominadores deste mundo. Portanto, tudo que é reino mundano está relacionado ao inimigo. O que Jesus pregou? O reino de Deus, que é contrário e cuja natureza é totalmente oposta a destes reinos. Enquanto os reinos do mundo usam o poder econômico, a mentira, o engano, a falsa promessa de paz, de justiça social e de todas as coisas
enganam o povo, Jesus prega o reino de Deus, o domínio de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este reino de Deus só é vindo por meio da cruz que esmaga a serpente, que destrói o poder do diabo. Exatamente este poder ao qual o homem sucumbiu e foi vencido e dominado. Por isto, estes espíritos são chamados de dominadores, dominadores deste mundo tenebroso. Mas, infelizmente, aqueles que, tomando títulos bíblicos e tomando nomes que estão nas Escrituras, estão pregando e ensinando mentiras. E o povo está recebendo de bom grado. Mas isto já é dito nas Escrituras como uma profecia. Vamos ler em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 2 a seguir. Diz assim: Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, essa serpente, esse diabo, que falou ali na tentação sobre os reinos do mundo, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não temos recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. O que o povo tem tolerado? Exatamente isto. Outro espírito, um Espírito Santo diferente, um espírito diferente das Escrituras, um espírito diferente do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus, um evangelho diferente, também um Jesus que nunca foi pregado. Se nós percebermos, veja como a política julgou Jesus, como Herodes julgou Jesus, como Pôncio Pilatos julgou Jesus. Foi com justiça? Veja que ele prossegue neste mesmo contexto do capítulo 11, onde a serpente engana a igreja, que deveria ser virgem pura, não receber outro Espírito, não receber outro Cristo, não receber outro Evangelho. Ele diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Portanto, o que temos hoje, e o que vemos hoje, é uma obra satânica, de obreiros fraudulentos que pregam e ensinam coisas que Jesus não ensinou, que os apóstolos não ensinaram, e eles estão vestidos de ovelha. Eles são como anjos de luz, isto é, estão pregando a palavra, parece que estão pregando a Bíblia, as Escrituras, parece que estão ensinando as coisas de Deus, mas são obreiros fraudulentos, a fraude no seu ensino. Voltemos à pura palavra das Escrituras. Medite nisto, está escrito. Se você deseja conhecer a verdade e não ser enganado, e não ser vencido por esses obreiros fraudulentos, por esses anjos de luz, que são, na verdade, servos deste mesmo diabo que disse a Jesus que daria a ele os reinos do mundo, se ele se curvasse diante dele. Ó, sim! Quantos estão aí lutando pelos reinos do mundo? Quantos estão por aí pregando, falando que é bíblico, que é do Evangelho, que é de Jesus, mas estão ensinando erro. E isto abrirá caminho para o anticristo, pois o anticristo é alguém religioso. Sim, e a religião falsa evangélica avança a passos largos, com obreiros fraudulentos, com anjos de luz, com pessoas transfiguradas de servos de Deus, pregando mentira e enganando aqueles que não se importam com o que está escrito. Não se importam com o ensinamento dos apóstolos. Serão corrompidos pela serpente, como está no versículo 3
do capítulo 11 de 2 Coríntios. Assim, voltemos às Escrituras. Nas Escrituras também temos a palavra do diabo. Nas Escrituras também temos obreiros fraudulentos. Nas Escrituras temos falsos apóstolos. Nas Escrituras temos o aviso que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, as pessoas incautas, as pessoas descuidadas, os negligentes receberão esses mentirosos, esses obreiros fraudulentos, farão deles os seus líderes e andarão atrás deles, deixando o Espírito Santo de lado. Isto é o que está escrito para nosso aviso. Não temos desculpa quando naquele dia nós percebermos que caímos em astutas ciladas do diabo. Bendito e louvado seja Jesus, a única luz verdadeira, que ilumina todo homem que o ama, que o busca e que o acha. Louvado seja Jesus.